tivemos um terrível ataque russo contra civis aqui na cidade de Biloupilha, nessa região aqui próxima de Sumi. Uma van transportando civis foi atingida por um drone russo que matou 9 pessoas, deixou outros 7 feridos. Uma família inteira foi dizimada, uma família de civis, só tinha civil na van, e a van era claramente uma van civil, que não tinha nenhuma intenção militar. Ou seja, mais uma vez um crime de guerra russo absurdo aqui na região, né? Na linha de frente não tivemos nenhuma mudança de ontem para hoje, tivemos um pequeno ataque de drones em outras regiões da Ucrânia, mas também sem nada significativo de ontem para hoje. A grande notícia do dia é, mais uma vez, o Trump cedendo ao Putin. Cara, é impressionante a capacidade do Trump de fazer merda, de se abaixar pro Putin comer o cu dele. Só pode ser isso, cara. O Trump deve ter algum amor sexual, homossexual com o Putin, só pode ser isso. Não tem outra explicação. Ou então é um agente russo mesmo. Essa notícia foi sugerida por Bloqueio Russetti no Café da Manhã, o Esporádico e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje, os russos fizeram um ataque com 62 drones em várias direções. A grande maioria foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. Não teve nenhum grande efeito disso daqui, com exceção de um drone Lancet, que foi lançado ali. Lancet é um tipo de drone militar russo de curto alcance, ele não é um drone como o Shahid, que vai longe, né? Mas ele atingiu aqui nessa direção, nessa região aqui, atingiu essa van que estava transportando civis em Biloupilha. 9 pessoas mortas, 4 feridas. Na verdade, a gente tem uma atualização disso aqui, são 7 pessoas feridas. As operações de resgate estão acontecendo nesse momento, muito triste isso. Uma van civil, claramente marcada como civil, numa estrada secundária, e os russos usando drones contra isso, né? O Zelensky colocou aqui também a informação. Nesse momento tem 7 pessoas feridas sendo tratadas em hospitais depois de um ataque russo contra um ônibus de passageiro normal, né? Uma van, né? As vítimas sofreram queimaduras, fraturas e impactos de explosão. Todos eles estão recebendo a assistência médica necessária. Tragicamente, 9 pessoas foram mortas. Todos os detalhes estão sendo verificados. De acordo com reportes preliminares, os russos mataram uma família. O pai, a mãe e uma filha morreram nesse ataque. Que coisa triste isso. Que absurdo esse tipo de coisa. Bom, mais um caso de crueldade russa, e lógico, o Zelensky fala que a pressão deve ser exercida na Rússia para parar essas mortes. Sem sanções duras, sem pressão dura, a Rússia não vai parar, não vai procurar a diplomacia real. Ontem, em Istambul, todo mundo viu um grupo fraco e despreparado da delegação russa, sem nenhuma capacidade significativa de propor nada, né? Isso precisa mudar, ou seja, o Zelensky está cobrando o Trump para que ele coloque as sanções como foi prometido pelo Trump, tá? Havia um acordo entre a Europa e o Trump que, se a Rússia não aceitasse o cessar-fogo essa semana, que o Trump colocaria sanções. E aparentemente, mais uma vez, o Trump deu para trás. Está dizendo agora que não, enquanto o Trump não encontrar com o Putin pessoalmente, os Estados Unidos não vai fazer nada com relação à guerra da Ucrânia. O que é tudo que o Putin quer, porque vai atrasar essa guerra, e nesse meio tempo o Trump vai continuar mantendo as armas que foram prometidas pelo Biden, mas sem nenhum armamento novo, sem nenhuma promessa nova de carregamento para a Ucrânia, o que é preocupante, né? O nosso caminho do sucesso nessa guerra é o Trump desistir de negociação com os russos. Ele precisa fazer isso para depois ele perceber que a única alternativa que ele tem é ajudar a Ucrânia com mais armas, né? Vamos chegar lá. A questão toda é que a gente vai ter mais atraso nesse processo. Ou então o pessoal fica me acusando de defender o Trump. Eu não estou defendendo o Trump de maneira alguma. Sim, pode ser que ele seja um agente russo. Mas se ele for um agente russo, fudeu, não tem mais o que fazer. Não adianta falar nada sobre isso, entendeu? A única alternativa que você tem é olhar pelo outro lado, né? Vamos ver o que vai acontecer. Ah, ele é um agente russo, então vamos todo mundo ficar quietinho aqui e sentar e chorar, né? Porque é a alternativa nesse caso, né? Vamos pensar pelo lado positivo. Ele pode ser convencido do contrário, vai demorar mais tempo, ele continua sendo um bundão, um banana, um idiota completo. Teve ataque ucraniano também de ontem para hoje. Os ucranianos fizeram um ataque na região de Jankoy, na Crimeia temporariamente ocupada. Foram ouvidas explosões em vários locais da cidade. Essa cidade aqui é uma cidade muito importante, ele é um centro aqui logístico importante para os russos aqui.
Enfim, não temos imagens, porque, como eu falo para vocês, os russos têm evitado liberar essas imagens, mas foi um ataque muito grande, né? O ataque de ontem, parece que eles liberaram agora as imagens. A gente já tinha visto essa explosão do arsenal russo ali próximo de Simferopol, né? Essa imagem já tinha aparecido ontem, mas ontem ela estava ainda com a parte ocultada aqui embaixo. Agora eles liberaram a imagem completa, confirmando que foi o depósito próximo da 126ª Brigada Russa ali em Pereval, né, na Crimeia. Esse ataque aqui foi o ataque de ontem, tá? De qualquer forma, a gente tem as imagens confirmando ele aqui, né? Ainda falando sobre a linha de frente, não teve nenhuma mudança, nada de avanço de uma dos dois lados. Agora, uma coisa curiosa foi esse teste que a Ucrânia revelou aqui do sistema de laser que eles estão testando para derrubar drones, né? Então, o sistema de laser de alta potência e alta distância, o sistema ele mira sozinho na coisa e consegue fazer um furo em poucos segundos numa placa de metal. Então, certamente essa velocidade do turret vai ter que ser mais rápida, eu imagino que eles estão trabalhando nisso. E ali, ou seja, tem a fumaça branca, significa que o laser conseguiu furar o metal em 13 segundos. É uma placa de metal significativa aqui, né? Ou seja, muito antes disso, ele faria aqui, ó, plástica em 4 segundos. Ou seja, um isqueiro aqui de gás em 3 segundos. Ou seja, a ideia é você acoplar esse laser num sistema de guia automático em que ele vai identificar o drone, vai apontar para o drone e já vai fazer o lançamento, ou seja, destruindo o drone muito rapidamente, né? Como eu já falei para vocês, a guerra de drones é uma guerra econômica. A grande vantagem do drone é que ele é muito mais barato que as outras alternativas. Então você não pode derrubar um drone usando, por exemplo, um Patriot. O Patriot custa milhões de dólares. Você derrubar um drone que custa algumas centenas de milhares de dólares, assim, é caro pra gente, é caro pra mim, é caro pra você, mas para um exército é uma coisa relativamente barata, né? E usar um míssil muito mais caro para isso, você acaba perdendo, né? Então a ideia do laser é essa, né? Tem uma arma muito barata que custa só eletricidade para derrubar os drones, então o custo acaba sendo muito menor, né? A Ucrânia já está muito perto de ter essa arma e eu acredito que isso vai fazer uma diferença muito grande na linha de frente muito em breve, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala ainda sobre as negociações falhadas lá em Istambul no dia 16 de maio. Já acabaram as negociações, tá? Como eu falei ontem, só teve uma rodada mesmo. Parece que teve um aspecto positivo, tá? Eles concordaram em fazer uma troca de prisioneiros. Então vai ter uma troca de prisioneiros grande aí nos próximos dias. Excelente notícia, isso é sempre uma coisa boa. Cerca de 1.000 prisioneiros de cada lado serão trocados, é uma troca grande de prisioneiros, não deixa de ser uma coisa positiva. Mas é lógico, como a gente esperava, não iriam chegar a lugar nenhum, não há nenhuma possibilidade de chegar em lugar nenhum, porque o Putin não quer a paz. O Putin não pode se dar ao luxo de fazer a paz sem a rendição completa da Ucrânia, que é o que ele quer que o Trump consiga para ele, né? Aqui, ó, o Macron conversou com o presidente americano na Albânia, teve um encontro na Albânia, que a gente vai falar daqui a pouco, estava o Zelensky lá, estava de novo a turma da Europa toda lá nessa reunião na Albânia, e eles falaram com o Trump para... bom, a Rússia falhou de novo nas negociações. Você disse que se a Rússia não aceitasse o cessar-fogo até essa sexta-feira, que iam haver sanções. Vamos colocar sanções. Aqui, ó, rejeitando a conversa de paz, a Rússia prova que não quer a paz, só quer prolongar a guerra. Uma resposta unida está vindo, mas a verdade é que foi o contrário, né? O Trump disse que nada acontece na Ucrânia até ele encontrar com o Putin. Ou seja, é um covarde, é um idiota. Está sendo jogado pelo Putin mais uma vez. O Putin deve ter oferecido alguma coisa para ele. Não, se a gente se encontrar, a gente vai fazer a paz. Não bota sanção não, vamos fazer a paz, vamos conversar. Não vai sair nada de conversa do Trump com o Putin, não tem nenhuma chance de sair alguma coisa disso daí. Ou seja, o Putin está mais uma vez jogando com o Trump. Está mais uma vez enganando o Trump. Enganando não, né? Tá mais uma vez fazendo o Trump de otário. Não que precise, o Trump é um otário, claramente. É um idiota completo, claramente, por estar caindo nesse papo, né? Então, dá para ver até na cara do pessoal aqui nessa foto a frustração dos líderes europeus com mais uma vez o Trump. Não porque... olha só, o que tinha sido acordado entre a Europa e o Trump é: se o Putin não fizer o cessar-fogo na segunda-feira,
que ia começar as sanções pesadas da Europa e dos Estados Unidos. Aí o Trump já deu para trás. Ah, não, porque o Putin falou que vai encontrar na quinta-feira em Istambul e vai ter a paz e coisa e tal. Absurdo, mas tudo bem. Então, beleza, vamos lá em Istambul, vamos conversar com o Putin e coisa e tal. Aí o Putin não foi. Né? Não teve conversa de paz, não teve nada lá. Assim, teve a conversa de paz, mas a gente sabia que não ia dar em nada. Né? Aí o Trump falou, não, se sexta-feira não chegarmos num cessar-fogo, a gente vai fazer as sanções. Chegou sexta-feira, não teve cessar-fogo. E o que o Trump falou? Não, agora eu tenho que encontrar o Putin para fazer as sanções e coisa e tal. Ou seja, o Trump é um idiota. O Trump é um completo idiota nessa história. E esse é o problema. Eu acho que a saída da Ucrânia continua sendo a mesma. Em algum momento, o Trump vai cansar de ser idiota. De novo, para o pessoal que fica falando, Peter, você está defendendo o Trump. Não, não estou defendendo o Trump. O Trump é um idiota. A questão toda é a seguinte, se o Trump é um ativo russo, já era, não vai ter saída, não tem o que fazer. A Ucrânia vai continuar resistindo por mais 4 anos até ter um novo presidente nos Estados Unidos. É isso que vai acontecer. Com a ajuda da Europa, com certeza, até ter um novo presidente americano. Se o Trump não for um ativo russo, se o Trump for só um idiota completo, a expectativa é que em algum momento ele vai cansar de ser um idiota. O cu dele vai começar a arder de ser tão comido sem lubrificante pelo Putin, ele vai começar a ficar chateado e vai perceber que não tem nenhuma alternativa de fazer a paz. O Putin não vai fazer a paz porque o Putin não pode. A economia da Rússia está tão ligada na questão da guerra que se o Putin parar essa guerra agora, a economia russa desaba totalmente. Então ele não pode fazer a paz, ele não tem alternativa. A única alternativa dele é a rendição completa da Ucrânia, que é basicamente o que ele continua propondo nos acordos de paz que ele propõe no final das contas. E depois outra coisa, o Putin vai conversar com o Trump para quê? O que o Trump vai propor para o Putin de diferente que já foi proposto e coisa e tal? Porque no final das contas, se o Trump ceder mais do que pode, que já foi cedido nessa altura da negociação, a Ucrânia não vai aceitar, a Europa não vai aceitar. Então não adianta o Trump negociar com o Putin. O que o Trump vai negociar com o Putin? Não tem o que fazer, né? Ou seja, esse pessoal realmente está das duas uma. Ou ele já está vendido mesmo e aí não tem jeito, ou então ele está enganado mais um tempo, vai ficar mais um tempo aí se ferrando nessa história com o otário, né? O Putin rejeitou um plano de paz de 22 pontos preparado pelos Estados Unidos, a Europa e a Ucrânia, que foi apresentado pelo Steve Witkoff, segundo o Financial Times. Né? Ou seja, naquela reunião lá de Istambul, seria apresentado esse plano de paz de 22 pontos, que foi combinado entre os Estados Unidos, a Ucrânia, né, seria apresentado para a Rússia, e o Putin negou isso lá, não aceitou lá, e o Witkoff levou na Rússia, ele também não aceitou lá. O Putin não vai aceitar plano de paz nenhum. A única saída para essa guerra é o Trump armar a Ucrânia e a Ucrânia ganhar essa guerra. Não tem outra saída. O Trump precisa perceber isso. E ele fica adiando e adiando e adiando. O Putin já deu inúmeras provas de que não vai negociar nada, mas o idiota do Trump continua fazendo essas merdas todas, né? O senador Lindsey Graham está falando aqui que a Rússia está jogando jogos, isso precisa parar. Está mais do que na cara para todo mundo de que o Trump está sendo jogado pela Rússia. Quanto tempo os americanos, os senadores e os congressistas americanos vão aceitar ter um presidente que está sendo jogado igual uma bolinha de ping-pong pelos russos, eu não sei. Parece que o Congresso americano já está começando, até os republicanos do Congresso americano já estão começando a se contrapor ao Trump, né? O Trump perdeu uma votação muito importante na relação do imposto bonito e grande, né, que ele estava querendo propor lá nos Estados Unidos, perdeu a votação. O Congresso não aprovou a lei que o Trump tinha proposto nesse caso, justamente alegando que o Trump esse negócio de tarifa e coisa e tal, está piorando a situação dos americanos e coisa e tal. Ou seja, o Trump já está perdendo apoio no Congresso americano. O Trump tem que começar a fazer coisas que aumentem o apoio dele no Congresso americano. Uma dessas coisas seria ele ajudar a Ucrânia. Enquanto ele continuar com essa história de não, que temos que agradar o Putin, ele só vai piorar a situação dele em termos de popularidade lá nos Estados Unidos, né? E para piorar a situação, o Trump ainda me fez uma entrevista ontem totalmente submisso, cara. Parecia que estava vestindo aqueles trajes de sadomasoquismo, sabe? Com o Putin chicoteando ele falando. Aqui, ó, perguntaram para o Trump se o Putin era um obstáculo para a paz. E, eu tive uma conversa muito dura com o Zelensky, ele não está fazendo isso fácil, ele não tem as cartas e não sei o que lá. O Trump, e o Putin? E o Putin está sendo difícil? Cadê as cartas do Putin, né? Nenhuma menção ao Putin, nenhuma pressão, nenhuma surpresa. O Trump tem zero intenções de ajudar, de pressionar o coleguinha dele lá, o Putin, né?
E qual que é o risco dessa brincadeira? O risco dessa brincadeira é que o Trump vá à Rússia para falar com o Putin quer assim, o Putin não quer ir a lugar nenhum, o Trump tem que vir aqui pedir perdão, beijar os meus pés e aceitar todas as condições. E o idiota do Trump aceite condições, já aceite a proposta do Putin e force essa proposta sobre a Ucrânia, o que seria a rendição da Ucrânia. É o que o Putin quer. O Putin quer que o Trump ganhe a guerra para ele. Ele não vai conseguir fazer isso, mas esse é o risco de você criar mais embaraço ainda nessa história, né? Bom, o Trump continua insistindo que eu tenho uma boa relação com o Putin, nós nos damos muito bem, não sei o que lá, eu estou cansado de ver outras pessoas irem a encontros e tudo mais, eu sou o único que pode fazer ele chegar nesse acordo. Não é, Trump, você é um idiota, você é um babaca que está achando que tem alguma importância e não tem essa importância toda, está sendo jogado pelo Putin igual um joguete, né, de coisa. É realmente patético esse tipo de coisa, né? Aqui, ó, eu tenho um grande relacionamento com o Putin, ele pode fazer um acordo comigo, eu estou cansado desses encontros, não sei o que lá. O Putin está cansado, ele parece mal, ele quer parecer forte, mas ele está fraco e não sei o que lá e coisa e tal. E nisso daí eu concordo, mas no final das contas, para que você vai ceder para esse cara? Não adianta ceder para esse cara. Aí ele manda essa aqui, ó. Se os tanques dele não tivessem ficado presos na lama, ele teria chegado em Kiev. O que é uma idiotice sem tamanho, né? É verdade, o Putin planejava tomar Kiev em uma semana. Era a proposta russa. Eles achavam que iam fazer uma blitzkrieg, iam chegar lá rapidinho, tomar toda a Ucrânia. Era isso que o Putin esperava, na verdade. Só que eles se ferraram, né? Acabaram apostando uma mão e perderam isso daí. E já perderam essa guerra, que eu falo para vocês. Essa guerra foi perdida em março de 2022. A partir daquele momento, tudo que a gente está vendo agora é a Rússia desesperada para conseguir sair dessa guerra sem quebrar totalmente. O Putin sabe que se ele parar essa guerra, ele cai, ele quebra. Então tudo que a gente está vendo desde então é isso. A guerra já foi perdida para os russos, né? Aqui, ó. O Maxim Klimov, um correspondente de guerra russo, diz uma leitura que ele fez de um grupo militar russo que estava no grande comboio que foi em direção a Kiev, né? Em 2022, a nossa unidade estava designada para tomar o prédio do parlamento em Kiev. Nós estávamos apostando em quem iria ser, que ia levantar a bandeira russa no parlamento ucraniano. Ou seja, eles estavam fazendo isso. A gente mostrou isso, né? Quando os ucranianos destruíram aquele comboio de 35 quilômetros que estava indo em direção a Kiev, tinha carros com roupas festivas para fazer uma parada. Moscou estava planejando fazer uma parada militar no centro de Kiev para dizer que agora a Ucrânia é parte da Rússia e não sei o que lá, ia fazer uma parada militar no centro de Kiev com isso, né? Ou seja, eles queriam isso mesmo, eles achavam que o exército russo iria conseguir dominar a Ucrânia muito rapidamente, né? E não foi isso que aconteceu, como eu já expliquei várias vezes para vocês, teve 3 aspectos que fizeram a Rússia perder essa guerra. Primeiro, a fraqueza do exército russo muito maior do que eles imaginavam. O Putin achava que tinha um exército muito mais forte do que realmente tinha. Por que isso? Corrupção. Muitos tanques, muitos caminhões, muita coisa ficou pelo caminho, não porque empacou na lama, né? Mas porque tinha coisa de má qualidade, tinha pneu de má qualidade, tinha coisa mal feita, tinha coisa mal preparada, acabou quebrando no meio do caminho. Outra coisa, subestimaram o exército ucraniano. A Rússia, em 2014, conseguiu de fato tomar a Crimeia muito rapidamente, conseguiu invadir o Donbás muito rapidamente. Por que isso? Porque, de fato, em 2014, a Ucrânia estava passando por uma grande revolução, né? O caso lá, a Revolução da Praça Maidan. Aliás, tem um vídeo sobre isso aqui no canal que eu acho muito interessante, que explica essa história, como é que foi essa revolução, o que aconteceu, que de fato o presidente não foi deposto, ele foi empichado, foi votado na Assembleia, ele sofreu impeachment e ele fugiu para a Rússia. Então assim, não foi um golpe propriamente dito, mas foi uma revolução, né? Então, mas o país estava em confusão e até ali muito do exército ucraniano ainda era o padrão soviético, muito fraco, com pouco avanço, técnicas soviéticas. Com isso, os russos conseguiram dominar os ucranianos com certa facilidade na Crimeia e no Donbás. O Putin achava que ia ter a mesma facilidade dessa vez. Só que, de 2014 em diante, o Zaluzhny assumiu o comando do exército ucraniano e começou um processo de modernização muito forte do exército ucraniano, justamente trazendo táticas ocidentais, trazendo treinamento ocidental, trazendo equipamentos ocidentais. Então, no final das contas, essa foi a coisa. O exército russo era mais fraco, o exército ucraniano era muito mais forte, e outro terceiro fator que ele desconsiderou foi o apoio que ele teria
haveria do povo ucraniano. Ele achava que ia ter um apoio do povo ucraniano, que os próprios ucranianos iam querer se livrar do Zelensky, aceitar a Rússia, não sei o que lá. E isso foi uma falha completa, não, ao contrário, desde que o Putin invadiu a Crimeia e o Donbás, os ucranianos passaram a detestar os russos completamente, criou um clima de animosidade com os russos. O que os russos tinham de soft power na Ucrânia antes foi dissolvido completamente, e a maior prova disso foram as eleições de 2019, em que o candidato pró-Rússia que teve na eleição ucraniana em 2019 ficou em 5º lugar, mesmo nos estados ali onde tem mais falantes russos e coisa e tal, no sul e no leste da Ucrânia, né? Enfim, o que o Trump falou é verdade, a Rússia esperava fazer isso. Mas isso só mostra como o Putin é um cara traiçoeiro, porque ele podia ter perdido a guerra e saído da Ucrânia totalmente, sai da Ucrânia, acabou, deu errado. Não, ele continua insistindo, por quê? Porque ele agora está jogando com o futuro da Rússia. Ele está se preservando, destruindo a Rússia no final das contas. Aqui, ó, outro momento da entrevista do Trump que realmente tem atenção. O Trump seriamente disse que Kiev teria caído em 5 horas se os tanques do Putin não tivessem ficado presos na lama. Não, se a Ucrânia teve uma estratégia, a gente falou sobre isso, sobre o comboio de 35 quilômetros, né? Tem vários vídeos aqui, mas para o pessoal que é novo no canal, eu acho que vale a pena explicar essa história de como é que a Rússia perdeu essa guerra. A estratégia russa era tomar rapidamente o aeroporto de Hostomel e daí fazer uma ponte aérea levando equipamento. O aeroporto de Hostomel é perto de Kiev e é uma pista enorme, porque era a pista onde ficava aquele avião gigante, o Miria, né? Aquele avião gigante ucraniano. Então, uma pista muito grande, poderia pousar vários aviões russos com equipamentos, com tanques, com metralhadoras, com pessoal, e dali eles fariam um ataque e tomariam Kiev. Essa era a estratégia dos russos, né? E os russos chegaram a tomar o aeroporto de Hostomel, mas não foi tão fácil assim. A Ucrânia resistiu por muito tempo. E depois a Ucrânia conseguiu, quando os russos tomaram o aeroporto, os aviões já tinham saído da Rússia para levar as tropas, os ucranianos conseguiram fazer um contra-ataque e retomar o aeroporto. Isso tudo está aqui. Se você for nos meus vídeos dos primeiros dias de guerra, eu falo sobre isso. Foram logo nos primeiros dias de guerra. Os ucranianos retomaram o aeroporto de Hostomel. E aí sacaneou o plano dos russos. Os aviões tiveram que voltar, eles não tinham mais o controle do aeroporto, eles tiveram que mandar novas tropas para tentar tomar de novo o aeroporto de Hostomel, só que nisso já levou uns 3, 4 dias, os ucranianos conseguiram chegar com artilharia pesada e bombardearam a pista do aeroporto para evitar que os russos conseguissem pousar aviões naquele aeroporto. Então, o aeroporto de Hostomel, hoje em dia ele está de novo em poder dos ucranianos, mas está com a pista toda furada por conta para evitar esse ataque russo. Aí qual que foi a saída dos russos, né? O primeiro plano deu errado, mas aí o Putin partiu para o plano B, que era o grande comboio a partir de Belarus, né? Então saiu um comboio de 35 quilômetros, então ao invés de levar os equipamentos e pessoal de avião para Hostomel, que seria o fator surpresa, né? O fator surpresa já falhou, mas o Putin ainda achava que conseguiria tomar Kiev. Mandou o comboio de 35 quilômetros a partir de Belarus em direção a Kiev. Isso aconteceu em fevereiro, de fato aconteceu na época da lama. E na época onde tem o degelo do inverno e você tem muita lama na Ucrânia. Só que o que o Zelensky fez, o que o exército ucraniano fez? Abriu várias represas perto ali da região de Kiev para justamente alagar um monte de coisa. Os russos ficaram cercados na estrada, eles só podiam usar a estrada para esse comboio, daí ter formado esse comboio enorme de 35 quilômetros. E aí o que os ucranianos fizeram? Várias armadilhas ao longo do caminho e começaram a destruir esse comboio. Foi totalmente destruído pelos ucranianos, não sobrou nada. Os russos acabaram perdendo tudo que tinha nesse comboio com as armadilhas ucranianas ao longo do caminho, né? É verdade que o Putin chegou perto de Kiev, tá? Ele chegou a dominar ali Hostomel, Irpin, Bucha, né? E só que não conseguiu chegar em Kiev por causa da força do exército ucraniano. Foi a lama? Não, foi os ucranianos que abriram as comportas lá para obrigar os russos a passar pela estrada e usar armadilhas contra eles. De novo, estratégia que já estava programada. O pessoal da Ucrânia, o exército ucraniano melhorou muito em relação a 2014. O Putin não contava com isso, né? Aqui, ó. O grande comboio em direção a Kiev não foi parado pela lama. Ele foi destruído em pedacinhos pelos defensores ucranianos próximos de Hostomel, Bucha e Irpin. Usaram drones, javelins, emboscadas. Foi uma carnificina, e foi mesmo, né? Tanto que os russos depois tiveram que sair do norte, porque simplesmente não tinham forças para continuar
naquela região, né? Outro fato, nenhuma grande cidade ucraniana se rendeu em um dia. Mesmo Mariupol se manteve por 3 meses até ser tomada pelos russos, né? Dizer que Kiev teria caído em 5 horas é propaganda do Kremlin. Não, eu não sei se eu concordo com o Nexa nesse caso aqui, não. Era o que o Kremlin queria que acontecesse. Eles esperavam isso. Eu mostrei também nos primeiros vídeos que eu fiz sobre essa guerra que havia uma reportagem já pronta da comemoração da tomada de Kiev, que sem querer foi ao ar na imprensa russa. Ou seja, eles estavam esperando, estavam contando com isso, eles achavam que era certo que Kiev iria cair, né? E no final das contas é o que essa é a arapuca que o Putin se meteu. E, ou seja, os russos ainda tentaram durante o mês de março chegar até Kiev, mas viram que não conseguiam avançar mais, estavam numa posição precária ali no norte da Ucrânia, e os ucranianos começaram a fazer contra-ataques, começaram a recuperar a área. De novo, vê os vídeos do início dessa guerra, tá aqui no canal os vídeos todos, eu falando sobre os contra-ataques ucranianos no norte ali de Kiev, eles retomando um monte de pedaços ali, e eles estavam cercando os russos. Os ucranianos quase fecharam todos os russos ali num grande pocket, num grande bolsão perto de Kiev, e seriam todos dizimados em seguida. Por isso que os russos tiveram que sair correndo ali do norte de Kiev, né? O Putin vem disso como não um gesto de boa vontade, não sei o que lá, gesto de boa vontade um caramba. Tiveram que fugir correndo, porque senão iam morrer todos por ali. Enfim, os russos perderam essa guerra nesse momento. O Trump está sendo um idiota nesse negócio de cair no papo do Putin, de que, não, temos que ganhar, não, só aceitamos se a gente ganhar tudo e coisa e tal. A propósito, essa aqui é a lama que o exército do Putin ficou parado na ida dele para Kiev em 2022, segundo Trump. Isso aqui é a cidade de Bucha. Eu tive aqui, eu tive nessa rua. Eu gravei essa rua aqui, tem um vídeo meu lá no canal Peter Turguniev, que é o meu antigo canal Diários da Quarentena. Meu canal Peter Turguniev tem é um canal de vlog meu, tá? Que eu faço mesmo viagem, assuntos aleatórios. E aqui, ó, tô eu justamente aqui no viaduto ali em Irpin, quando eu estive lá na Ucrânia, na época o viaduto estava ainda destruído, depois isso já foi consertado, o viaduto já foi consertado, mas essa imagem aqui, que foi uma das imagens dos primeiros dias da guerra, foi nesse viaduto, e depois disso eu fui ver os carros que foram tirados de Bucha e Irpin, e depois no final eu fui andar aqui, ó, essa rua que vocês estão vendo aqui, ó, essa rua que vocês estão vendo aqui, ó, é essa rua que está aparecendo aqui nessa imagem aqui do pessoal aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó? É a mesma rua, é exatamente a mesma rua. Já foi totalmente consertada lá na Ucrânia, a cidade de Bucha, é exatamente essa rua aqui, que foi a rua onde os tanques russos foram destruídos, foram parados aqui, essa rua que estava nessa situação aqui, é essa rua que eu estou andando aqui em Bucha. Essa viagem minha em Bucha foi em 2023, ou seja, um ano depois desse fato, os ucranianos já tinham consertado toda a rua, já tinham arrumado tudo, já estava tudo normal. Bucha é uma espécie, é um bairro rico, uma Barra da Tijuca lá de Kiev, tá? É um lugar luxuoso e coisa e tal, e que foi alvo dessa batalha absurda, e foi aqui que os ucranianos pararam os tanques russos, né? Uma quantidade enorme de destroços de tanques foram parados aqui em Bucha, né? Ou seja, não foi lama, não, foram os ucranianos que pararam os russos, né? Bom, o ministro da Defesa, o Umerov, disse que encerramos as negociações lá, não vai ter negociação, mas pelo menos teve o acerto da troca de 1.000 prisioneiros de guerra de cada lado. Não deixa de ser uma coisa positiva, né? E, bom, teve uma entrevista também da Olena Zelenska, né, a mulher do Zelensky, dizendo que ela ficou preocupada quando viu aquele caso lá na Casa Branca, né, a arapuca que fizeram com o Zelensky na Casa Branca, ligou para ele e ele falou, não, tá tudo bem, a gente está trabalhando, é isso, né, não vou falar mais, né. Ou seja, certamente foi muito difícil emocionalmente para ele, né, ela falando aqui, mas ele é muito resiliente, segundo diz ela, né. Bom saber que o Zelensky encarou isso do lado positivo no final das contas. É impressionante, cara. Eu digo para vocês, pouquíssimos chefes de Estado teriam a capacidade que o Zelensky teve
de passar por aquela humilhação na Casa Branca e virar o jogo e conseguir convencer o Trump e tá mudando a coisa toda, por mais que o Trump seja um idiota completo, que deve ter uma equipe enorme de russetes ao lado dele tentando convencer ele a lamber o saco do Putin. Apesar disso, o Zelensky está conseguindo navegar nesse mar, né? E por falar no Zelensky, ele chegou no encontro na Albânia, tá tendo um grande encontro na Albânia, vários presidentes da Europa estão lá na Albânia, esse aqui é o presidente da Albânia, o Zelensky foi lá, e lá na Albânia ele falou que essa semana nós tivemos uma chance real de paz, mas o Putin ficou com medo de ir para a Turquia. A Rússia mandou um monte de cabeças vazias para conversar, arruinando nossa diplomacia, estão apenas representando, não querem responder de forma decisiva no final das contas, né? E a verdade é essa, né? Bom, outra informação curiosa, o Orbán está dizendo que a Ucrânia está atacando a Hungria e está exigindo agora que a OTAN ataque a Ucrânia. É isso mesmo que você ouviu. O Orbán está desesperado que ele vai perder a eleição esse ano e está desesperado que agora a OTAN ataque a Ucrânia. Por falar em eleições e russetes, parece que a Romênia vai fazer a eleição amanhã é a eleição na Romênia, e o candidato Udan, que é o candidato a favor da Europa, a favor da Ucrânia, está na frente numericamente do cara pró-Rússia, né? Ainda é um empate técnico aqui, ou seja, pode ser ainda que a Rousseff ganhe amanhã, né? Vamos ver o que vai acontecer amanhã, é o resultado da eleição na Romênia. Vamos esperar pelo melhor, e se você mora na Romênia, vá votar. É importante você votar na pessoa correta, né? Não vote no picolé de merda. Mesmo que você não goste de limão, vote no picolé de limão. É melhor do que o picolé de merda. É o que eu falei aqui na eleição de 2022. Mesmo quem não gosta do Bolsonaro, tem que votar no Bolsonaro. Que caramba, o outro é o Lula, cara. É o pinguço corrupto no Brasil. É um cara que é totalmente pró-Rússia, né? O Bolsonaro errou sim, mas o Bolsonaro tinha conserto. O Lula não tem conserto. O Lula é caso perdido. Olha aí, roubando os aposentados aqui no Brasil. O Lula é o picolé de merda. Ah, mas eu não gosto de limão. Porra, mas não vai no picolé de merda, caralho. Espero que o pessoal da Romênia tenha esse bom senso que os brasileiros não tiveram em 2022. E, bom, mais uma informação interessante. A Inglaterra conseguiu prender 6 ativos russos na Inglaterra, que incluíam 2 honeypots. Honeypots são mulheres russas bonitinhas que são usadas para atrair otários, né? O homem começa a pensar com a cabeça de baixo, é uma merda mesmo. E aí foram usadas para atrair ativos russos lá na Inglaterra. Eles foram presos numa rede em 2023. A rede de espionagem era em toda a Europa, incluía os Estados Unidos, incluía a base americana em Stuttgart, na Alemanha, e várias outras pessoas. O pessoal está preso, estão sendo interrogados lá na Inglaterra, né? E, de novo, eu preocupo que aqui no Brasil ninguém faz nada. Aqui no Brasil não tem nada. Não tem nenhum espião russo no Brasil. Olha que coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.